Escute com atenção essa história. Em 1998, quando eu entrei na universidade no curso de História, tinha 17 anos de idade. Uma amiga minha, uma colega de sala de aula, ela fez a seguinte pergunta para mim: por que vocês, evangélicos, vocês teólogos, vocês falam tanto em salvação? 22 anos depois, eu tenho certeza que se eu conversasse novamente com essa minha amiga, ela não faria para mim a mesma pergunta que ela me fez naquele dia. Ela me fez a seguinte pergunta: salvar, mas salvar de quê? Vocês falam em salvação, mas salvar de quê? Acredito que 2 décadas depois, hoje, ela deve estar compreendendo muito bem salvar de quê. Claramente, nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia Sagrada, ela na verdade, os pregadores, os teólogos já vinham falando há muito tempo, acerca de um período de grandes dores, acerca de um período onde nós veríamos um grande transtorno na terra. E isso aqui é o que Jesus falou como apenas o início, o princípio das dores. Isso quer dizer que ainda vem muita coisa pela frente, inclusive ainda vem uma grande tribulação. E isso não é pessimismo, isso não é terrorismo, como muita gente está falando por aí. Não, não é terrorismo. A questão é que se nós olharmos para o mundo hoje, nós vamos ver que não tem como se livrar das coisas que estão acontecendo. Observem bem e reflita comigo. Observem bem. O que tem acontecido hoje é uma grande catástrofe social, política e cultural. Comportamento humano, a nossa forma de proceder no mundo hoje, que é aquilo que a Bíblia chama de pecado. Nós temos dado o nosso comportamento à corrupção, seja corrupção política, seja imoralidade, seja avareza, seja soberba, vaidade, violência. Todas essas coisas estão tomando conta do mundo. O apego ao dinheiro, a origem de todos os males. Isso que está acontecendo, essa questão da peste. Isso aí é a indústria farmacêutica. Esses vírus, eles são criados. Isso são coisas que vêm para assolar a terra, tudo por causa disso, tudo por causa do dinheiro. Ou vocês acham que já não existe a cura para tantas doenças que nós temos por aí? E por que não é revelado? Não devemos ser tão inocentes assim. A Bíblia fala ser puro, limpo de mão e puro de coração, puro como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Observe que essas catástrofes que elas estão acontecendo no mundo hoje é uma catástrofe social. Má distribuição de renda, pobreza, fome, doenças, catástrofe política, de administração pública, de relação de poder, onde a gente vê a soberba, onde a gente vê a vaidade, onde a gente vê homens que querem aparecer como o homem mais poderoso da terra, como praticamente um Deus na terra, como o faraó na terra. Então, essas catástrofes, esses problemas são de ordem política, econômica, cultural e social. Agora, observe que as catástrofes que ainda hão de vir sobre essa terra, que dá para se pensar, está fazendo terrorismo, não. As catástrofes que hão de vir sobre essa terra agora, ela é muito pior, sabe por quê? Porque são catástrofes naturais. O meu interesse não é pregar o terrorismo. O meu interesse é pregar a verdade das coisas que estão por acontecer. E aqui no Teologando, a gente procura entender o que está acontecendo hoje dentro de um aspecto teológico. Mas vamos ver dentro do aspecto biológico. Vamos ver dentro da ciência humana. Será que isso não tem fundamento? Observe só o que está acontecendo no mundo hoje.
por conta da emissão de gases tóxicos, e a emissão de gases de efeito estufa é só um exemplo de impacto ambiental. Se você for ver a Amazônia, ela está sendo completamente devastada. Claramente nós estamos sem ar puro para a gente respirar. As nossas águas, elas estão contaminadas e estão sumindo. O leito dos rios está tomado pelo assoreamento, justamente porque se tira uma mata ciliar, e aqui nós estamos falando de questão ambiental, nós estamos entrando na ciência ambiental, nós estamos entrando na ciência econômica, nós estamos entrando nessa seara que procura compreender a devastação que tem acontecido hoje em um dos principais biomas que nós temos, que é a Amazônia, e outras matas por todo o mundo que viraram deserto, estão virando deserto. A Mata Atlântica, o impacto com as hidroelétricas, com o impacto com a criação de gado, tira-se a mata para se fazer pasto, para fazer produção agrícola, e utiliza-se agrotóxicos, que são chamados transgênicos. Esses tóxicos a chuva leva para o leito dos rios. Aí nós temos a contaminação da água, nós temos a contaminação do peixe, contaminação do que nós comemos, contaminação do ar. Então, nós temos uma floresta em decadência, temos peixes contaminados, temos hidrelétricas mudando o fluxo dos rios, temos a erosão, o fenômeno das terras que estão caindo em vários arquipélagos, inclusive na foz do rio Amazonas, quando está desaguando no oceano, o arquipélago do Bairi, que está indo para o fundo, está desaparecendo pelo grande impacto ambiental pela qual essa terra está passando. Vocês acham que não vai ter uma hora que a terra ela vai de alguma forma clamar? Vocês acham que tudo isso que está acontecendo no planeta hoje, uma hora esse planeta não vai ferver? Inclusive Deus fala para Jeremias, a panela ela vai ferver, é isso que vai acontecer. Olha que nós estamos falando aqui de acontecimento dos fins dos tempos. Tem muita pauta para se discutir, mas vamos falar sobre essa possível, que na verdade para mim é muito clara, catástrofe ambiental que nós temos pela frente. Não só para mim, não é só para o teólogo, não é só para crente, não. Isso está claramente visto pela biologia, pela ciência, pela questão ambiental hoje. Os gases de efeito estufa, eles causam buracos na camada de ozônio, isso todo mundo sabe. Quando esses raios eles entram, o que ele está fazendo? Aquecimento global. E tanto o Polo Sul quanto o Polo Norte estão derretendo. O que isso causa? Impacto nas placas tectônicas. E a partir daí nós temos o quê? Nós temos maremotos, nós temos tsunamis, nós temos grandes furacões que estão se formando nesse exato momento que nós estamos aqui. Estão se formando vários furacões em cima dos oceanos. Por quê? Porque esse calor, qual é o combustível dos furacões? É exatamente o calor que está sobre o mar. Então, daqui com pouco tempo, nós teremos grandes catástrofes naturais. Essa catástrofe que nós estamos vendo agora é pequena, é pouca coisa. Nós estamos indo para uma catástrofe ainda muito maior. E eu volto a falar, não é o terrorismo que eu estou pregando, eu estou falando isso com outro objetivo, com o mesmo objetivo que Jesus Cristo falou, porque foi Ele que falou que essas coisas viriam a acontecer. A gente vai fazer um vídeo com a nossa interpretação do que está vindo depois desse período dessa peste. Tem muita coisa, tem muita situação. Jesus Cristo ele falou tudo isso que viria a acontecer, primeiro, porque ele era um homem à frente do seu tempo. Porque ele era um homem que ele conseguiu perceber as coisas que estavam ao seu redor e ele observava o caminho para o qual o mundo estava trilhando. Tudo o que estava por acontecer, e de fato vem porque ele é o maior de todos os profetas, o homem visionário, o homem além do seu tempo.
E aí ele falou isso da mesma forma como eu estou anunciando aqui, não para causar temor nas pessoas ou qualquer tipo de terrorismo. Eu estou falando para que você possa ser salvo, certo? Para que você encontre a salvação. Nos tempos de Noé, Noé estava fazendo a arca ali, né? E ninguém acreditava que viesse realmente alguma coisa sobre a terra. Ninguém acreditava. Todo mundo estava vivendo a sua vida tranquilamente quando foram pegos de surpresa com o grande dilúvio e todo mundo morreu. Então, aqui nessa oportunidade é diferente daquele tempo, porque Deus não falou para Noé anunciar, mas Ele nos fala através da palavra de Deus para que nós venhamos anunciar. E eu estou aqui anunciando o que está por acontecer e anunciando a salvação, certo? E aí você me pergunta, então, o que fazer para ser salvo? O que fazer para que eu e a minha família seja salvo? Olha só, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que tomar o caminho certo. Nós temos que tomar o caminho certo. E aí eu pergunto, qual é o caminho para a gente se salvar de tudo isso? Qual é o caminho? A política apresenta um caminho, a economia apresenta outro caminho, a cultura apresenta outro caminho, a filosofia apresenta outro caminho, Marx apresentou um caminho, o comunismo apresentou um caminho, o capitalismo apresenta outro caminho. Mas qual é o caminho para que nós venhamos a ser salvos dessa grande tribulação que virá sobre essa terra e que está tudo formado para que essa catástrofe ambiental, para que essa catástrofe natural aconteça? O que nós devemos fazer para ser salvo? Qual é o caminho? O caminho é Jesus, certo? Ah, mas está muito vago o caminho. Não, calma. O caminho é Jesus. Eu quero falar, inclusive, para quem não é cristão e para quem é cristão, observe só o que significa Jesus ser o caminho. O que significa aceitar Jesus? Significa andar de acordo com aquilo que Jesus Cristo falou. Imagine como Jesus indo na frente, abrindo o caminho, e nós vamos, por trás. Nós vamos atrás dele. Por quê? Porque ele nos guia. O que significa, então, aceitar Jesus? Aceitar Jesus significa andar de acordo com o que ele andou. Ou seja, significa seguir aquilo que ele é. E o que ele é? Ele fala que ele é a verdade. Então, ser cristão é aceitar Jesus, ou seja, aceitar a verdade. E ele diz também que ele é a vida. Então, significa nós aceitarmos a vida. O que está acontecendo é uma grande destruição da vida, destruição do rio, destruição do meio ambiente, destruição do ar puro, destruição de todas as coisas que estão ao nosso redor. O caminho para que nós evitássemos essa grande catástrofe seria seguir Jesus. E Jesus é o quê? Jesus é o amor. Então, seguir Jesus significa seguir o amor. Para resumir, quer ser salvo? Jesus, ele aponta o caminho. Olha só, ele diz que ele é o amor. Ele fala, eu sou o verbo que se fez carne. Na verdade, é João que fala que ele é o verbo que se fez carne, o verbo amor. O vocábulo verdade, o vocábulo justiça se faz carne. Então, para que nós nos livrássemos de tudo isso, o certo seria como se nós mudássemos a nossa postura, todos nós. Observe só um pequeno exemplo. Quando Deus ele falou com Jeremias, ele falou, Jeremias, se esse povo mudasse a postura dele, eu mudava o meu veredito. É isso que nós falamos num outro vídeo. Mas o povo não mudou. Se o nosso planeta hoje, as pessoas mudassem completamente o seu comportamento, imagine só se as pessoas a partir de hoje primassem pela verdade, todo mundo, ninguém mentisse mais. Se fosse só a verdade, se as pessoas se tornassem humildes. Imagine só se todos passassem a ser amáveis, benevolentes. Imagine se a partir de agora acontecesse um fenômeno no mundo e não houvesse mais violência. Ah, mas isso é utopia, é verdade, né?
É exatamente por isso que eu acredito que realmente essa tribulação, ela vem, o veredito não vai ser mudado, porque as pessoas em geral elas não vão mudar. Porém, algumas pessoas serão salvas. Existe essa teoria que nós conhecemos como teoria do arrebatamento. Assim como o povo de Deus foi livre no Egito, quando vieram aquelas 10 pragas sobre o Egito, da mesma forma ele há de livrar alguns. E quem serão esses que serão livres? Aqueles que seguir o verdadeiro caminho. Quem segue os caminhos equivocados vão cair no abismo. Mas quem segue Jesus encontrará a salvação. E seguir Jesus é seguir o que ele é. Seguir Jesus é seguir o amor, seguir a verdade, seguir a justiça. Para finalizar, no Sermão da Montanha, ele fala exatamente tudo. Quer ser salvo? Eu vou lhe falar agora. Primeiro, você tem que ter amor a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, certo? Depois você tem que ter fé, acreditar que Deus existe e que Jesus é o Salvador. Em terceiro lugar, você tem que ser benevolente, não malevolente, limpo de mão e puro de coração, puro nas suas interpretações, coração contrito, que se contrista em fazer o mal, coração quebrantado na presença de Deus, ou seja, uma pessoa verdadeira. O quarto ponto, verdade, sem falsidade, verdade em todas as coisas, verdade no que fala, verdade no que pensa, verdade no seu comportamento. Deus, ele conhece o seu coração, ele vai julgar e vai separar, e só vai ser salvos aqueles que realmente forem verdadeiros. Eu não sei, ninguém sabe, nem a pessoa que dorme com você, porque ninguém conhece o coração, mas Deus conhece o seu coração. Deus falou para Jeremias, eu sou um homem justo, eu sou um Deus justo. Jeremias falou, é claro que é, Senhor. Sabe por que eu sou um Deus justo, Jeremias? Porque eu esquadrinho os corações, eu conheço o coração de cada um para que eu possa devolver de forma justa para cada um, segundo as suas obras e segundo aquilo que pensa. Verdadeiro. Uma outra coisa, humildade. Porque quem é humilde não é soberbo. Quem é humilde, quem é humilde não é orgulhoso, não é presunçoso. Quem é humilde não tem vaidade dentro do seu coração. Outra coisa, sexta coisa que deve-se ser, primeiro fé, depois benevolência, depois verdade, depois humildade, depois justiça. Ser justo em todas as coisas, andar justamente, jamais ludibriar alguém, jamais perder o seu controle, ter domínio próprio. Olha só a sexta coisa, ser espiritual. O que significa ser espiritual? Significa ter a obra do Espírito dentro de si, não as obras da carne. E as obras do Espírito é o que? Mansidão, é paciência, longanimidade. As obras do Espírito é fidelidade. As obras do Espírito é amor. São as virtudes que nós temos, certo? Vamos recapitular. Quer ser salvo? Olha o que você tem que fazer. Primeiro, amor. Depois, fé. Depois, benevolência. Depois, verdade. Depois, justiça. Depois, humildade. E para fechar, espiritualidade. Ser espiritual, pois nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? É andar em calúnia, em grupinhos, em difamação, em fofoquinha, em mentira, fazer injustiças, andar em lascívia, andar em usura, andar em luxúria, andar em enganos, em falsidade, andar em perversidade, é ser violento, é não ser manso, é não ser humilde. Essas coisas, elas são obras da carne.
Mas as pessoas que trabalham o seu espírito vão ter o perfil dessa nova sociedade, que é a que nós chamamos de Nova Jerusalém. É uma nova sociedade aonde o Criador de todas as coisas desse universo, que irá tratar com cada um de nós, irá separar essas pessoas que andaram, que têm o perfil dessa nova sociedade, e vai transportar para essa nova sociedade o quê? Essas pessoas com esse perfil, e as outras que seguiram um outro caminho irão simplesmente se perder. Então eu vos digo, essa grande tribulação, ela está às portas. E esse momento eu estou anunciando como um pregador da palavra, como um teólogo, como um estudante da palavra. E eu posso lhe falar com toda a garantia que essas coisas estão por acontecer. E nós estamos aqui com o objetivo de levar a palavra da verdade e a palavra da salvação. Eu estou apresentando para você um bote salva-vida. Eu estou apresentando para você qual é o verdadeiro caminho, limpo de mão, puro de coração, paciente, humilde, que tem fome e sede de justiça, que sabe perdoar, que dá a outra face, que vive em verdade, que vive em justiça, que procura a paz, que é manso, que é longânimo e que pratica todas as obras do Espírito, benevolente em todas as coisas, verdadeiro em todas as coisas. Esse é o caminho para a salvação. E aí eu respondo para aquela minha amiga que me perguntou em 1998, minha amiga, agora você sabe ser salvo de quê? E ainda eu lhe digo qual é o caminho da salvação. O caminho da salvação é Jesus e não existe outro caminho. E como eu já falei, ser cristão, aceitar Jesus, é aceitar o que Ele é. E o que Ele é? O amor. Aceitar Jesus, então, significa aceitar o amor, aceitar a verdade, aceitar a justiça, aceitar a humildade, aceitar a paz. Esse é o único caminho que nos salva. Que Deus abençoe.